O Gênesis, que é o Bereshit em hebraico, que significa no princípio, começa justamente com a letra Beit, que é o nosso B, que é a segunda letra também do Aleph Beit. Poderia começar com Aleph, mas começa as Sagradas Escrituras, a Torá, né? A primeira letra da Bíblia no hebraico é letra B, B de Bereshit. Por que começa com a segunda letra? Poderia começar com Aleph, porque antes do Bereshit já estava o Aleph. E quem é o Aleph? O Aleph significa ou representa o próprio Yeshua HaMashiach. Ele é o verbo que já estava no princípio, como o próprio João falou. Ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo já estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Toda a sua sobrenaturalidade gloriosa, todo o seu poder e suas atribuições santas e gloriosas já existiam em Yeshua HaMashiach, e ele quem cria tudo, ele é o criador de tudo, ele é o que manifesta a ação sobrenatural para criar. Ou seja, começa o Bereshit, ou no princípio, ou o Gênesis, com a letra Beit. Por quê? Porque não podia começar com Aleph, porque antes está o Aleph, antes já estava o Aleph. E aí, logicamente, segue a sequência do que está escrito, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, que é a primeira frase. Essa primeira frase tem muitos segredos, e em breve estaremos passando esses segredos dessas primeiras 7 palavras que estão ali no primeiro versículo de Bereshit, que seria Gênesis 1:1, tá bom? Então, tudo começa aqui, essa é a criação, não esquecendo que o hebraico é da direita para a esquerda, aqui é a criação. A criação começa com no princípio, esse Beit é no, e aqui está escrito Reshit, princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui, nessa dimensão do Aleph, está o verbo, e ele já existia. E esse Aleph, né, nós sabemos que a letra Aleph significa força, é sempre representada como um boi, como força, como servo. E essa força sobrenatural de Aleph simboliza, logicamente, o próprio Yeshua HaMashiach. Ele é o Aleph e ele é o Tav. Em hebraico, Aleph e Tav são as duas letras, uma inicia Aleph e termina o alfabeto hebraico com a letra Tav, que é cruz. E é uma sequência, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yot, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzadik, Kof, Resh, Shin, Tav. Essa última letra Tav é cruz. Então nós vemos o Aleph antes da criação e termina logicamente com o Tav, que é cruz. É um processo nas letras da Gematria que leva essa força, ou o servo também pode ser servo, que vai até o Tav, que é cruz. É um processo espiritual. Isso é um grande mistério. Mas repito, começa com Bereshit com a letra B, a segunda letra, porque antes dele já estava o Aleph. O Aleph já existia. O Aleph é o que cria. O Aleph é o que propicia a própria virtude, glória, poder para que exista a criação. E aqui antes, aqui vou colocar aqui, antes disso aqui, antes da fundação, aqui é a linha da fundação, tá? Fundação do mundo. Fundação do mundo. Nessa fundação do mundo começa, logicamente, todo o processo de criação. A criação começa através dessa fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já existia a glória, o poder e a sobrenaturalidade do próprio verbo. Em 1 de Pedro 1:20, 1 de Pedro, vou anotar aqui, 1 de Pedro 1:20 diz que ele já era conhecido antes da fundação do mundo, estava antes de todas as coisas, já era conhecido, porém só é revelado, logicamente, quando ele veio, ele encarna e cumpre sua missão, sua função e sua missão. Então, o que ele estava fazendo aqui? Aqui estava toda a programação para a sua vida. Você sabia que você estava programado antes do Bereshit? Aqui começa, Bereshit bara Elohim, toda a criação com a letra B, porque na dimensão Aleph, alfa em grego, nessa dimensão ele estava
programando coisas sobrenaturais. Nessa sobrenaturalidade, querido, está a nossa genética espiritual em Cristo. Queridos, aqui está a programação de um DNA sobrenatural, qual foi programado para a sua vida. O homem, logicamente, avança na criação, ele vai cair, o homem vai pecar, vai passar toda a história até chegar à sua história aqui na Terra. Mas antes da fundação do mundo, nós fomos já predestinados. Aqui não estou falando de uma vez salvo para sempre, mas estou falando de uma programação santa para que você receba, a entenda, porque você terá o livre-arbítrio de querer isso que Deus programou para você. É como um pai que é rico, vamos supor que ele sabe que vai morrer, e ele deixa uma faculdade e paga para o seu filho, tudo paga, os livros, os estudos, tudo, até montam um hospital para ele trabalhar. Tudo pronto. Mas se o filho não quiser ir pegar o dinheiro e for surfar em Hawaii, no Havaí, é coisa dele, ele vai decidir, mas ele foi predestinado. Agora você tem que receber a Cristo, receber e entender o processo do que Cristo programou antes da fundação do mundo para você. E aí muita gente se perde, porque essa é a dimensão do reino, essa essência sobrenatural é a programação do reino. Olha o que diz Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Isso aqui é maravilhoso, gente. Diz aqui claramente, assim como nos escolheu nele, porque ele está aqui, nele aqui, ele é o Aleph. Ele é o Aleph, antes da criação. Antes da criação, como diz, o verbo já estava, o verbo era o próprio Deus. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E aí, nos predestinou. Esse é o predestino. Quando o Senhor coloca um predestino para você, você vai ter que recebê-lo. E esse predestino é para a sua vida. E você vai entender os planos que ele tem para você. Diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Oh, glória! Isso é algo maravilhoso. Então, temos aí a predestinação antes da fundação do mundo. Repito aqui, não é que um vai ser escolhido para ir para o inferno, mesmo que ele queira ser salvo, não adianta, você estar descartado. Deus não trabalha dessa forma, e não é assim o evangelho que é apresentado nas Escrituras. Mas nós temos a glória de um Deus que coloca o predestino para toda a humanidade, para todo aquele que quiser e o receber como Salvador. E, logicamente, o planejamento, como diz Paulo em Timóteo, diz que ele quer que todos sejam salvos. Nem todos vão querer, nem todos vão receber, nem todos vão aceitar, lógico que não. Porém, ele quer que todos, ele deseja que todos sejam salvos. Então, há um predestino. Agora a pergunta que eu te faço, você está vivendo o planejamento predestinado para você? Você conhece os segredos sobrenaturais antes da fundação do mundo programados para a sua vida? Você está vivendo isso? Se não, você precisa conhecer isso. Há muitas matérias que eu estou gravando tratando esse assunto. Te convido com autoridade, venha estudar, venha conhecer essas riquezas. Na descrição do vídeo temos aí todo esse processo para que você entenda e mergulhe e conheça as Escrituras nesse perfil sobrenatural. É algo maravilhoso. Olha que diz 2 de Timóteo 1,9. Vamos olhar aqui 2 Timóteo 1,9. Diz aqui claramente. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus antes de todos os tempos, ou seja, antes dos tempos eternos, diz outra versão. Antes de tudo, ele já guardou, reservou isso, porque era a sua vontade gloriosa. Aleph vai trazer essa essência à programação. Vou anotar aqui, 2 de Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Leia esses versículos para que você entenda como ele já programou e nos preparou boas obras. Em Efésios 2,10 também, Efésios 2,10, diz que há obras programadas por eles para que nós andássemos nela e foram programadas de antemão, já programadas para nós, gente, isso é maravilhoso. Diz assim, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Espera aí, como assim? Efésios 2,10.
criados em Cristo Jesus. Peraí, mas eu não fui criado na criação para cá? Eu não sou filho do meu papai e da minha mamãe nessa criação aqui, da terra, do universo? Não, você foi criado em Cristo, no Aleph. Você já foi criado nele, entenda isso. Ele já está presente antes da criação. A criação começa com a letra Beit, ele é o Aleph, ele é o princípio de tudo. E aqui diz, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. Sempre cito isso porque é uma programação sobrenatural. O salmista no Salmo 139 diz, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Aqui há uma programação, aqui é um livro escrito, gente, o livro escrito é uma biografia. Há uma biografia escrita do Natanael, do João, da Maria. Fale seu nome e diga, eu recebo minha biografia, declara isso, eu recebo minha biografia, mas não é uma biografia designada pela sua genética humana, pelos propósitos da tua família, nem pelo que o diabo programou, mas é uma biografia sobrenatural que, ao viver nessa terra, eu preciso descobri-la. Eu não posso partir desta terra sem vivenciar aquilo que ele programou antes da fundação do mundo. Receba isso com autoridade. Declare isso, você entende que você já sentiu isso, presta atenção, você já sentiu como que está faltando algo em você, como que tem algo grande e você não sabe explicar, parece que é intuitivo dentro de você, no teu âmago, uma voz fala que tem algo além, que há gloriosa riqueza para a sua vida em todo o âmbito e você está inconformado, você está inconformado? Pois é, esse é o Espírito de Deus clamando, ei, desperta! Antes da fundação do mundo, já havia essa programação sobrenatural. Você sabe que há várias passagens, e tenho falado desses estudos, por exemplo, uma delas é o Salmo 119, que são subdivididos em versículos escritos todos por Aleph, todos por Beis, todos por Gimel. Não dá para entender isso em português, mas você pode ver no hebraico esses acrósticos sobrenaturais. Tem alguns em Lamentações, tem umas passagens, por exemplo, em Provérbios 31, quando falamos da mulher virtuosa, há subdivisões em Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Veja isso com mais calma depois, mas sempre falo o Salmo 119. E você pode ver que justamente os 8 primeiros versículos, é de 8 em 8 até se cumprirem as 22 letras. Então, as primeiras palavras dos 8 primeiros versículos do Salmo 119, todas são escritas inicialmente com a letra Aleph. Os próximos 8 versículos, do 9 ao 18, ao 16, perdão, nós vamos ver em hebraico todos escritos com a letra B. Daí vai Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Não dá para entender isso em português, são acrósticos. Agora, todos os primeiros versículos do Salmo 119, os 8 primeiros são escritos com Aleph. E justamente aqui fala das prescrições. Olha, diz assim, bem-aventurados os que são irrepreensíveis no teu caminho. Há um caminho trilhado para você. Os que andam segundo a lei do Senhor, ou seja, esses desígnios santos estão aqui. Bem-aventurados os que guardam suas prescrições, aquilo que já foi escrito, previsto, declarado nos céus para você. E buscam de todo o coração essas prescrições, e não praticam iniquidade, e andam nos seus caminhos, e tu ordenaste os teus mandamentos para que possamos cumpri-los, cumprir o propósito santo. Veja, todos esses versículos vão falar sobre essa ação onde o homem tem que andar e andar segundo os desígnios do Eterno para que possamos viver o propósito do Eterno aqui na Terra. Antes da criação você já estava programado. Se você crê nisso, esteja conosco vivenciando isso a cada dia. Entenda esses mistérios para que a sua vida seja edificada e você possa descobrir aquilo que às vezes está oculto, mas tem que ser tirado esse véu que é a religião, a tua denominação, e às vezes os que não querem que você saiba isso vão com certeza estar sempre impedindo isso na sua vida, mas Deus tem algo a mais para você em todo o âmbito, em unção, em glória e prosperidade para a sua vida e família, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.